tema da mensagem de hoje é quando o Senhor edifica a casa. Quando o Senhor edifica a casa. A palavra do Senhor vem para nós hoje como um alerta amoroso para todos nós. Nós vamos ouvir aqui perguntas que a palavra suscita nos nossos corações. E eu oro para que você esteja com seu coração aberto, sensível, disposto a ouvir a voz do Espírito. Um alerta amoroso, mas um alerta contundente que nós precisamos despertar nesse tempo. Nós vivemos em constante construção, né? Pessoal, familiar, a gente sempre está construindo algo. Se você não está envolvido em alguma coisa na sua vida, provavelmente tem alguma coisa errada. Provavelmente você está num processo complicado e nós ministramos cura emocional sobre a sua casa. Mas nós estamos o tempo todo construindo carreira, construindo família, construindo uma reputação, uma imagem, construindo um legado, construindo ministérios. E nós precisamos refletir sobre como essas edificações na nossa vida estão sendo formadas. Então, o que a palavra de hoje levanta não é apenas sobre o que você está construindo, como a sua casa, a sua família está sendo edificada, mas é sobre quem de fato está construindo junto com você os seus sonhos, planos e projetos. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 127. Vamos começar pelo Salmo 127. Você que está com sua Bíblia hoje, abra, faça esse exercício, marque, tome nota. Isso é importante para a nossa mente, para o nosso espírito. Salmo 127. Amém? Vamos ler, eu vou ler aqui na versão da Nova Almeida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Feche seus olhos. Pai bendito e santo, nós te rendemos graças pela tua presença nesse lugar. Já fomos invadidos, Senhor, pela alegria, nós fomos invadidos pela paz que a tua presença traz, Deus, e nós oramos para que o Senhor nos responda. Pai, responda a nossa oferta de adoração nessa noite, de estarmos aqui reunidos, juntos, dedicando esse tempo a ouvirmos a tua palavra, que o teu Espírito fale conosco e que essa palavra caia em terra boa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, queridos, o texto do Salmo 127, ele soa como um conselho, né? Aqueles, né, que trabalham para edificar sem o Senhor, né, tem uma consequência. Se você permite que o Senhor trabalhe na sua vida, você terá outras consequências. Então, soa como um conselho, mas o Salmo 127 ele é extremamente profundo e confrontador, porque a primeira frase que abre esse salmo ela é muito forte, ela é muito contundente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Algumas versões diz, inútil será o trabalho. Em vão, queridos, é muito forte. Se o Senhor não edificar a casa, o trabalho é vão. Se o Senhor não edificar a casa, o trabalho é inútil, né, aos olhos da eternidade. Não quer dizer que você vai ter pouco resultado espiritual, quer dizer que vai ter nenhum. Se o Senhor não está edificando a casa, não tem um resultado que permaneça. É em vão. Então, o texto nos confronta, né, sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida, a nossa casa, e hoje especificamente nossa família. Vamos falar mais de família hoje. Você pode ter estrutura, você pode ter condições, enfim, estruturais de manter a sua casa financeiramente, de manter uma estrutura de segurança, de proteção, de sustento, de provisão. Mas a palavra é clara, se o Senhor não edifica a sua casa, o seu trabalho pode estar sendo vão. O seu trabalho pode não estar gerando frutos que permaneçam, legados de segurança, filhos que são flechas que vão adiante de nós.
Você pode ter família e mesmo assim não ter um fundamento sólido, mesmo assim não ter um fundamento de rocha, né? Então, esse Salmo 127, ele é um alerta para todos nós. Olha, quem está edificando a casa de vocês? Gera essa pergunta nos nossos corações. Apesar do salmista trazer como um conselho, mas quando você reflete na profundidade dessa palavra, nos leva a refletir, espera aí, quem está edificando minha casa? Quem está construindo minha família? Quem está sendo o alicerce de tudo isso que nós projetamos, fazemos, sonhamos? E eu quero aqui fazer agora uma relação desse salmo com outro texto bíblico que amplia essa pergunta. Então a pergunta, quem está edificando sua casa? Tem outro texto no livro de Isaías que aprofunda essa questão e que na realidade nos questiona de forma até mais incômoda a respeito das nossas edificações, das nossas construções pessoais. Isaías 66. Você pode ler também esse texto na sua Bíblia. Isaías 66, versos 1 e 2. A palavra diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir, declara o Senhor. Mas a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Nós vemos uma relação aí direta falando sobre construção e edificação. O mesmo Deus que inspirou o Salmo 127 a nos questionar quem está edificando suas vidas, quem está edificando sua família. Aqui em Isaías 66 nos questiona: que tipo de casa vocês estão edificando para mim? Que tipo de construção vocês estão fazendo para mim? Será que eu posso encontrar descanso naquilo que vocês estão construindo com as próprias mãos? Então veja que são duas perguntas que já geram incômodo em nós, né? Isaías 66 é o último capítulo de Isaías, é o capítulo final. O livro de Isaías é um livro profundo, complexo, profético. Isaías é um profeta que participou, né, do período antes do exílio daquele povo de Israel, durante o exílio daquele povo, depois do exílio. Então são profecias em vários contextos daquele tempo. E o livro de Isaías começa com denúncias fortes, tem denúncias em todo o tempo sobre o comportamento, as intenções do povo. E aqui no verso 66 a gente vê um fechamento com uma certa esperança. Por mais que o Senhor continue confrontando, ele traz esperança dizendo qual é o tipo de casa que ele espera habitar. Essas palavras de Isaías 66 foram dadas pós-exílio. Então eles estavam empolgados em reconstruir coisas. Eles estavam preocupados em restabelecer o templo. Eles estavam preocupados em retomar os rituais religiosos, os sacrifícios. Tudo estava em ruínas. E o Senhor está aqui expondo algo profundo para eles. Olha, qual é a real motivação de vocês quererem construir tudo tão rápido? Qual é a real motivação de vocês quererem erguer um templo para mim? Qual é a real motivação, né, de vocês fazerem o que vocês estão querendo fazer? O problema não está nas ruínas da cidade, o problema não está nas ruínas do templo, o problema está nas ruínas do coração de vocês. E aí o Senhor começa a expressar o que Ele deseja, que até hoje é o mesmo. O Senhor nos criou para termos relacionamento com Ele. A nossa fé, ela tem uma base relacional. O Senhor nos cria a imagem e semelhança e deseja se relacionar com aqueles que Ele criou, os chamando de filhos. E eles estavam ali acreditando que se construíssem algo grande, algo bonito para Deus, a vida espiritual, a presença do Senhor no seu meio, as conquistas, as vitórias voltariam automaticamente ao lugar. Basta a gente fazer algo que agrade a Deus, que Ele vai fazer algo que nos agrade. E o Senhor os confronta, declarando: olha, eu não habito em estruturas, eu não habito em templos. O que eu desejo é habitar no meio de um povo. O que eu desejo é habitar dentro de um tipo de pessoa específico. Deus está dizendo: eu não sou impressionado por estruturas.
Eu não sou impressionado por monumentos, eu não sou impressionado por contas bancárias, eu não sou impressionado, eu não dependo. Eu não dependo do seu templo, do seu esforço, eu não dependo da sua adoração para ser Deus. Deus não precisa da nossa adoração. Nós adoramos porque nós precisamos lembrar quem Ele é. Nós adoramos porque nós precisamos colocar o nosso coração no lugar correto das nossas motivações. Nós adoramos porque nós precisamos contemplar o Deus que nós cremos. E ao contemplar, as coisas se alinham no lugar. Mas Deus está dizendo aqui claramente: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Deus está dizendo: o universo não pode me conter. Que tipo de casa vocês acham que podem construir para mim? Que tipo de edificação vocês acham que podem fazer com suas próprias mãos e depois pedir que a minha presença venha e abençoe? Que tipo de lugar vocês podem ter para me dar descanso? Que casa vocês estão querendo construir? É uma ironia santa de Deus. Vocês realmente acham que vão fazer algo para me agradar, para me aliviar? Então o Senhor estava colocando o dedo ali nas intenções. Por que vocês estão fazendo o que estão fazendo? De fato, vocês estão fazendo porque entenderam que as suas intenções eram más, os seus caminhos eram obstinados e de rebeldia, e agora vocês estão querendo reconstruir tudo como um sinal de arrependimento, de devoção, de gratidão? E o Senhor estava revelando que não, a intenção era outra, barganhar com Deus. Queremos construir algo rápido para que o Senhor responda rápido também. Que tipo de casa nós estamos construindo para Deus? Que tipo de família nós estamos edificando em nome de Deus? Essa pergunta se aplica ao povo de Deus, à nossa igreja local. Estamos aí prestes a fazermos 10 anos de A Casa. Que bênção! E o Senhor ecoa essa pergunta em nossos corações: que tipo de casa vocês estão edificando para mim? Mas essa pergunta também se aplica à nossa família. Como nós estamos edificando a nossa família? E essa pergunta se aplica à nossa vida pessoal. Como você está se edificando, se construindo? Que tipo de casa você tem se tornado para mim? Queridos, essa mensagem, ela suscitou no meu coração, no meio do carnaval, diante de toda aquela polêmica que nós vimos, da escola de samba do Rio ter feito desfile e ter ironizado a família tradicional cristã, com uma sátira retratando a família tradicional cristã como uma lata de conserva. Muitos cristãos se indignaram com o desfile, é natural, você se sente ridicularizado. Houve críticas, houve revoltas, vídeos, comentários inflamados, reações, manifestações nas redes. Mas Deus colocou isso no meu coração. Não vou aqui julgar e fazer juízo de valor sobre as reações, mas sobre o nosso papel como pastores do rebanho de Jesus. Como pastor, eu preciso trazer uma palavra em amor, mas que com base no que nós lemos agora. Lemos Salmo 127, lemos Isaías 66, que são textos que nos falam explicitamente sobre o desejo do Senhor de edificar uma casa. E é preciso entender que nesse tempo, queridos, não basta defendermos a família tradicional cristã na internet. Não basta sermos os primeiros a reagirem, não basta nós tomarmos um lado na polêmica, não basta nós defendermos, com ânimo e de que lado estamos, se de fato nós não permitimos que o Senhor edifique a nossa família, de dentro das nossas casas. O fato de nos sentirmos ridicularizados é natural. O fato de reagir também é natural, mas antes dessa reação de argumento, antes dessa reação de rebater, que nós possamos entender que somos chamados a refletir sobre nós mesmos. O mundo está dizendo que a nossa casa é uma família enlatada. Como você enxerga a sua casa? Que tipo de casa você está apresentando ao Senhor?
Quem está edificando a sua casa? Sim, há um embate cultural que nós vivemos hoje, polarizados. Sim, há um embate político, não se tratou só de uma festa, de uma encenação, de uma brincadeira, houve um posicionamento político. Sim, há tentativas de desconstruir as verdades do Senhor, desconstruir os valores que Deus estabeleceu nas nossas vidas, mas o Salmo 127 nos lembra que o maior risco, o maior perigo para a família cristã não são as críticas lá de fora. O maior risco, o maior perigo para a família cristã não é a ridicularização que nós possamos passar, porque desde que a igreja surgiu, a igreja é perseguida e ridicularizada. As pessoas apontavam meus avós na rua. As pessoas não faziam negócios com quem era crente no passado. As pessoas apontavam e diziam, lá vão os bodes. Lá vai o povo do livro da capa preta. Eles iam a pé para a igreja e iam ouvindo isso na frente de cada casa que eles passavam. É isso que eu ouvia dos meus avós. Então, desde sempre nós somos ridicularizados. Isso não é um perigo para a nossa fé. O perigo é nós deixarmos de sermos edificados pelo Senhor. O perigo é a presença do Senhor não estar constante dentro da nossa casa. O maior risco é a ausência do altar de Deus nas nossas casas. Nós podemos defender valores online e mesmo assim não termos um altar para o Senhor dentro de casa. Nós podemos combater discursos e ainda assim não discipularmos os nossos filhos. Uma geração que é rápida em rebater, rápida em argumentar, mas que está entregando os seus filhos para que as redes discipulem, para que os jogos discipulem. Que joga dentro das igrejas, crendo que já está sendo feito o papel que é necessário uma vez por semana, e ao longo de toda a semana, quem discipula seu filho? Queremos ser e ostentamos, e não tem problema em nos chamar de conservadores dos valores da palavra, porque sim somos. Somos famílias guardadas e conservadas, é assim que nós queremos ser vistos, mas de fato, isso tem ardido dentro das nossas casas. Você pode se indignar publicamente e mesmo assim viver uma vida sem quebrantamento. Que é isso, pastor? É aquela pessoa que não é afetada pela palavra, não é afetada pela presença, não é afetada pela consciência do pecado, não é afetada. Está imerso no meio, está imerso na igreja, está imerso na cultura, mas aquilo não afeta. A palavra é clara, o Senhor estima aquele que é contrito de coração. Algumas versões da palavra dizem aquele que é aflito. Porque contrição e quebrantamento é isso. É você ter um coração aflito, que anseia o Senhor, e que ao ter consciência do seu pecado, anseia pelo perdão, anseia para que o Senhor fale e traga refrigério, assim como a corça anseia pelas águas, como terra seca, eu anseio por ti, Senhor. Isso é contrição, isso é quebrantamento. Mas há pessoas que entram e saem dos cultos com a mesma cara, com a mesma sensação. Parece que a palavra e a presença passam por eles e tem uma blindagem, não são afetados. Mas são rápidos em argumentar, em se indignar. Não adianta defender a família tradicional cristã se não há perdão dentro da nossa casa. Não adianta defender a família tradicional cristã se não há oração dentro da nossa casa. Se os nossos filhos não nos pegam orando quando eles menos esperam. Que não é aquela oração programada, sabe? Que ainda era comum no passado, mas hoje cada vez menos, pelo menos no café, no almoço, no jantar. Senhor, obrigado por esse dia, abençoe esse alimento que nunca nos falta, em nome de Jesus, amém. Se tornou quase uma reza, que é uma repetição.
Mas um ambiente que seu filho possa abrir uma porta e de repente viu você de joelho orando. Um ambiente em que vocês se depararam com um problema e na hora você tem que dizer, filho, é hora de orar, vamos orar. Papai, o que é que a gente vai fazer? Não sei, vamos orar. Não dá para defender a família tradicional cristã se não há palavra dentro da casa. Que lata de conserva é essa? Está podre, embolorada, mofada. E se alguém chegar perto, ainda é envenenado. Tem família tradicional cristã? Sim. Como é que eu defendo que eu sou conservado na palavra, que eu sou conservado na presença, mas na minha casa ninguém fala da palavra? Na minha casa não se compartilha sobre a palavra. Na minha casa não tem um tempo específico, como marido e mulher, para falar sobre fé. E aí, o que é que você entendeu disso? Como foi para você a palavra de domingo? Como é que você recebeu? O que é que você leu hoje? Queridos, eu não estou falando de ser algo mecânico, eu estou falando que precisa ser da nossa cultura. Se de fato queremos que o mundo nos conheça e nos respeite como família tradicional cristã. O mundo está fazendo piada porque muitos são piada. Muitos são sabor cristão. Já pegaram, né? A referência. A gente vai para o supermercado hoje e tem que ler tudo. Porque está lá na prateleira, junto com todos os requeijão. Você olha, tem cara de requeijão, tem rótulo de requeijão. Quando você olha direitinho, o mais barato está lá, que é um composto de farinha, sabor requeijão. A minha mãe, filho, comprei um negócio ruim, não deu certo a receita. Eu fui olhar, mãe, isso não é creme de leite. Ela, mas eu comprei e estava lá, eu fiz a intenção, é essa. A gente está comendo, nem sabe o que a gente está comendo. A gente está comendo coisas que têm sabor de. Antes era só o suco, né? O mancha-pulmão. Sabor roxo. Sabor rosa. Sabor azul do céu. Mas agora são coisas básicas do dia a dia. Daqui a pouco tudo que a gente come é falso. Tudo é sabor, alguma coisa. E, queridos, brincadeiras à parte, não dá para ser sabor cristão. Ou é, ou não é. Porque se é sabor cristão, o trabalho é vão. Se é sabor cristão, vim para a igreja todo domingo, sabe, discutir nas redes sociais, tudo isso é vão, é inútil. Porque não está levando ninguém para a eternidade e talvez correndo o risco de nem seus filhos estarem nesse caminho. Então, queridos, quando o Senhor edifica a casa é diferente. Salmo 127, Isaías 66 nos traz de volta ao essencial. Sem o Senhor, se não é o Senhor que está edificando, é tudo vaidade. Assim como o Senhor meteu o dedo ali em Isaías 66, na intenção do povo em construir coisas de forma apressada, Deus mete o dedo nos nossos corações hoje. E eu posso falar isso porque estamos dentro da igreja e é o meu papel pastorear. E eu preciso pastoreá-los. E o dedo do Senhor coloca no nosso coração qual é a intenção de vocês se posicionarem publicamente. É para glorificar o Senhor? Porque senão é vaidade. É para mostrar que você tem um lado. É para defender que o seu lado é o mais certo. É para defender que somos nós contra eles. A gente não foi chamado para isso. Queremos a simpatia do povo, mas não queremos obedecer ao Senhor. Queremos fazer parte de um grupo, queremos fazer parte de uma bolha, que é o que as redes sociais vieram fazer conosco, colocar-nos dentro de bolhas. Você só recebe, só acessa aquilo que você gosta de ver, aquilo que são as suas ideias, aquilo que você consome, e você tem uma ilusão de que o mundo é assim, a maioria é assim, todo mundo pensa igual a você. Então hoje eu quero trazer aqui 3 chamados proféticos para as nossas casas. Para a casa que de fato deseja ser edificada pelo Senhor. Para a casa que de fato deseja ser reconhecida como uma casa conservada nos princípios de Deus.
3 chamados para a nossa geração que tem se perdido nessa pressa de se posicionar, nessa forma de reagir a tudo que nos indigna, a tudo que nos frustra, a tudo que nos confronta, a tudo que nos ridiculariza. Eu tenho que reagir. Vamos olhar para a palavra, vamos ver o que a palavra nos orienta. 3 chamados para nós hoje. Primeiro chamado, voltem à dependência de Deus. Queremos ser uma casa edificada pelo Senhor. Quando a casa é edificada, nós vimos várias promessas e vamos relembrá-las aqui. Queremos ser essa casa edificada pelo Senhor. Voltemos à dependência de Deus. E eu vou voltar para um texto de Isaías, agora no capítulo 30, onde o Senhor faz uma denúncia para o povo. Isaías 30, dos versos 1 ao 3, a palavra diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó, e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Qual é o contexto aqui? O reino de Judá estava sendo pressionado a ser invadido pelos assírios. E eles estavam com medo, eles estavam pressionados, eles estavam passando por uma crise. Eles não tinham uma direção clara do Senhor do que fazer, para onde ir. E ao invés de esperar uma direção, um comando do Senhor, eles decidiram buscar alianças políticas com o Egito, com uma nação que não tinha aliança com Deus, com uma nação que, pelo contrário, já tinha sido canal de maldição para muitas outras nações. Então, eles tentam garantir a proteção pelos próprios esforços, pelas próprias alianças formadas, sem depender do Senhor, sem avaliar se aquilo que eu estou fazendo está em linha com o que o Senhor deseja, ensina com o caráter de Deus, e eu como seu filho, como seu povo, se faz sentido aquele tipo de aliança. Queridos, isso é muito comum quando estamos passando por crise. No momento de crise financeira, atalhos podem parecer consultar um agiota, fazer empréstimos em cima de empréstimos, fazermos negociações irregulares, ilegais para obtermos lucro, passar a mão no dinheiro de alguém. Tudo isso são alianças com Faraó. Tudo isso são atalhos. Tudo isso é a pressa do nosso coração em se livrar do problema. E sem uma direção clara. Mas nós temos direções já reveladas pelo Senhor por meio da sua palavra do que é certo e do que é errado. Então, mesmo que não tenhamos uma direção específica para o momento atual que nós estamos vivendo, nós não podemos viver algo que é contrário à palavra. Isso eu já sei. Mas há pessoas que, mesmo assim, fazem negociações para se livrar daquele problema, daquele peso, sem esperar aquele que age no tempo perfeito. Deus age no tempo perfeito. Deus não atrasa. Deus não está caprichando coisa nenhuma. Ele age no tempo certo. Ele é perfeito. Se Ele tem algo para caprichar, somos nós. Ele está nos construindo, moldando, nos ajustando, mas Ele é perfeito. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Deus não atrasa. Deus não atrasa. Deus não atrasa, então não faça alianças equivocadas, não tome decisões equivocadas para tentar se livrar logo do problema. Mantenha-se na aliança, e o Senhor chegará no momento certo. De repente de Deus, de repente, algo aconteceu. Isaías 30 é o retrato de quem tem pressa, de quem não quer depender, de quem quer ser autossuficiente, de quem procura atalhos, de quem quer o benefício sem passar pelo processo. E no processo, enquanto aguardamos o agir de Deus, como eu falei, Deus está construindo alguma coisa e a gente quer acelerar. A gente quer ver naquele filme Clique, né? Lembra que era o controle remoto? Você aperta, Deus, vamos acelerar o deserto e vou chegar logo no outro lado.
Mas é no deserto que Deus está construindo coisas eternas no nosso coração. É no deserto que o Senhor está nos tornando mais próximos da sua imagem e semelhança. É no deserto que nós estamos sendo curados um pouco de cada vez. E nós vamos desfrutando dessa cura paulatinamente. Mas nós queremos acelerar. Porque queremos ver a página logo virada. E Deus diz para esses: ai dos filhos obstinados. Ai dos filhos rebeldes. E aqui nós vemos uma conversa com o Salmo 127 que nós lemos. A palavra diz: inútil será bem cedo levantar e dormir tarde, se não for o Senhor que edifica. Entendeu o que é trabalho em vão? Levanta cedo, acorda tarde, não tem tempo de comunhão com seus filhos, nem vê o povo direito, não está ali naquela luta. E se o Senhor não estiver com você, te abençoando, talvez esse esforço seja em vão. Você vai desfrutar de ingratidão lá na frente. É o retrato da ansiedade, é o retrato da tentativa de controlar tudo, da ilusão de que quanto mais esforço, Deus vai responder em meu favor. Eu estou fazendo. O esforço não substitui fé. Por isso que hoje nós vemos pais exaustos e que não oram com seus filhos. Casais ocupados que não têm conversa sobre fé. Sobre qual é a próxima decisão em Deus que nós vamos tomar. Líderes acelerados, produtivos, mas que não são dependentes da presença do Senhor, não desfrutam do Deus que eles tanto falam. Temos que estar alerta, queridos. Depender do Senhor é cultivar a presença de Deus. Queremos ser famílias cristãs, conservadas na palavra, precisamos cultivar a presença, até que começa como uma disciplina. Vamos estabelecer na nossa casa um dia para orarmos juntos. Ah, pastor, é tão desconfortável, é tão constrangedor. Começa assim mesmo. Vai durar 5 minutos, até que se torne natural. Vamos estabelecer um dia para falarmos sobre um texto que nós lemos. Queridos, tem que ter palavra, tem que ter atmosfera. Uma casa edificada por Deus começa com dependência. Buscar a presença, buscar a voz do Senhor. E eu falei de que o povo está querendo a simpatia, né? Sem dependência. O povo está querendo a simpatia da sociedade. Vivemos numa geração que quer a simpatia da sociedade, mas não quer depender de Deus. Atos 2 fala da igreja primitiva. A igreja tinha a simpatia de todos. Esse termo está na palavra. A igreja ela permanecia no ensino dos apóstolos, na oração, na comunhão dos santos e no partir do pão. E o Senhor ia acrescentando novos membros a essa família. E a palavra diz que eles tinham a simpatia de todo o povo. Todo o povo olhava para aqueles cristãos e diziam: esses caras são demais. Eles repartem uns com os outros, eles têm uma atmosfera diferente, eles carregam uma paz diferente, eles acolhem, eles abraçam, pode ser estrangeiro, pode ser da terra, pode ser preto, branco, homem, mulher. Eles são diferentes, eles tinham a simpatia do povo. Hoje nós queremos a simpatia, queremos os likes, queremos a aprovação, mas não queremos depender. Ensino dos apóstolos, palavra, oração, comunhão, congregar e partir do pão. A pressa, queridos, em se defender, a pressa em querer a simpatia do povo revela imaturidade. A mesma pressa que afastou Judá do Senhor, a mesma pressa de correr para o Egito. A gente vive uma geração que tem pressa. Eu estou indignado, eu preciso manifestar a minha indignação. Quem disse que você precisa manifestar alguma coisa? Vamos olhar para Jesus? Vamos olhar para Jesus na via dolorosa, vamos olhar para Jesus diante daquele julgamento injusto, vamos olhar para Jesus ouvindo absurdos de acusações. E qual é o registro da palavra que você tem? Jesus rebatendo, argumentando, palavra por palavra do que ele está ouvindo.
Há tempo para todas as coisas, queridos. Jesus entendeu o momento de calar, entendeu o momento de falar, e por isso que na cruz, no último suspiro, o mesmo soldado que estava ridicularizando Jesus, o registro é, ele falou, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Queridos, pressa em argumentar machuca. Pressa em manifestar a sua indignação afasta. Não fomos chamados para isso. Olhemos para Cristo, dependamos de Jesus. O caminho é estreito, não é fácil, o caminho é estreito. Mas Ele não nos abandona no caminho. Ele nos ajusta, Ele nos confronta, Ele nos faz perguntas para vermos se estamos carregando coisa demais nesse caminho, se estamos agindo de forma que não deveríamos. Não fomos chamados para construirmos uma vida confortável, fomos chamados para ser um povo que obedece, que reconhece o senhorio de Deus e o obedece. Segundo chamado, voltem ao temor da palavra. Dependência do Senhor, temor da palavra. O texto que nós lemos de Isaías 66, verso 2, na parte B, o Senhor revela qual é o tipo de pessoa que Ele deseja habitar. Qual é o tipo de pessoa que Ele deseja edificar? Ele diz ao humilde, ao contrito, ao que treme diante da palavra. Vocês têm ouvido muito eu usar essa expressão, que eu estou com esse texto no coração. Treme diante da palavra. Tremer diante da palavra é reverência, é temor, é obediência. Espírito contrito é consciência de arrependimento, de submissão. Eu preciso me arrepender. Cada vez que eu me aproximo do Senhor, cada vez que eu o adoro, é quase impossível, se eu estiver fazendo isso em espírito e em verdade, de eu não olhar para mim mesmo e ver minha condição e perceber que eu preciso do perdão do Senhor, que eu preciso me arrepender, que eu preciso melhorar e que só Ele pode fazer isso na minha vida. Só Ele pode me sustentar. Isso é contrição. Sabe, na nossa experiência de fé, olharmos para a cruz, olharmos para o Senhor, contemplar a sua majestade e olhar para você mesmo e trazer essa palavra para o seu coração. Porque se eu não estou contemplando o Senhor, se a presença dEle não é realidade na minha casa, o natural a fazer é eu pegar essa palavra e usar a espada para enfiar no outro. A palavra é espada, mas essa espada antes ela passa por nós mesmos. Nós pegamos essa espada e cravamos no nosso coração, e essa palavra vai discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, e a partir daí eu respondo ao mundo. Eu não posso pegar a palavra e responder ao mundo sem que antes ela tenha passado, escaneado e visto se dentro de mim havia alguma podridão nessa lata de conserva. Porque se eu estiver fazendo isso, isso se chama hipocrisia. Jesus chamou os chefes religiosos da época de sepulcros caiados. Bonitos por fora, sabor crente, por dentro, ossos podres. Foi o que Jesus falou. Discurso pronto, argumento pronto, até por zelo de defender a sua religião. Mas na prática, não tinha contemplação mais do Senhor. Não tinha relacionamento mais com o Senhor. Não tinha mais tremer diante da palavra. Com qual expectativa você abre a sua Bíblia? Com qual expectativa você chega a um momento de ouvir a palavra de Deus? O nosso povo não sofre por falta de estrutura, o nosso povo sofre por falta de fundamento, de base. Porque somos familiarizados com a palavra, somos um povo, graças a Deus, livre, num país laico, onde ouvimos pregações nas ruas, nos templos, onde crescemos familiarizados com a palavra de Deus. Não é a realidade de muitos lugares aí fora. Mas isso gera em nós ainda reverência e temor diante da palavra. Hoje muitos tremem diante da opinião pública. Muitos tremem diante da possibilidade de cancelamento. Muitos tremem diante da possibilidade de rejeição, de não ser reconhecido.
Muitos tremem diante da possibilidade de serem taxados disso ou daquilo, de serem ridicularizados. Quantos tremem diante das Sagradas Escrituras? Porque ao ler que se nós edificamos a nossa casa, se o Senhor não está edificando a nossa casa, em vão trabalham aqueles que a edificam, isso me faz tremer. Isso me faz me achegar ao Senhor e dizer: Deus, me ajuda. Que todo o meu esforço não seja em vão. Alinha meu coração a essa verdade. Se a palavra não governa a sua casa, a cultura desse mundo vai governar. Se a palavra não governa o seu coração, a cultura desse mundo vai governar. Sem palavra, a casa é apenas, como eu já falei, sabor evangelho, decorada, pelo evangelho. É uma casa que tem quadro de evangelho, toalha de evangelho, vaso de evangelho, mas não é uma casa transformada. Se a casa tem palavra, é uma casa transformada para a glória de Deus, a cada dia mais e mais. Terceiro chamado, nós somos chamados a esperar no Senhor. Chamados a esperar no Senhor. O mesmo texto lá de Isaías 30 que nós lemos, falando, denunciando, ai dos filhos obstinados, ai dos filhos rebeldes. Quando chega lá no verso 18, o texto fala: contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso. O texto termina dizendo nesse versículo: como são felizes todos os que esperam no Senhor. Esperar no Senhor é sinal de maturidade. Esperar no Senhor é sinal de que estamos crescendo. Ano do discipulado, gerando filhos maduros. É tempo de entender que a gente não age por pressa. É tempo de entender que o Senhor deseja realizar algo e confiarmos e esperarmos nele. Precisamos entender que a espera revela os filhos. A espera forma o discípulo. A pressa, ela nos deforma. A pressa gera órfãos, gera orfandade no nosso coração. A pressa em querer as coisas acontecendo logo, em pegar atalhos, ela gera orfandade no nosso coração. É o filho mais velho da parábola do filho pródigo, que estava dentro de casa, trabalhando, fazendo tudo, o tempo todo no ativismo, mas não parava para desfrutar do pai, para desfrutar da casa que o pai estava construindo para ele. Se sentia órfão dentro da própria casa. Porque a pressa faz isso com os nossos corações. O ativismo faz isso com os nossos corações. Esperar no Senhor constrói em nós maturidade. Esperar no Senhor constrói em nós o desejo de ver a mão do Senhor e a expectativa do que está por vir. E esse texto ele termina trazendo esperança, mostrando que o Senhor nos confronta, mas Ele nos dá esperança. O Senhor espera o tempo para ser bondoso conosco, porque Ele é Deus de justiça. Queridos, há uma graça que é comum a todos. Há uma graça do Senhor que é comum a justos e injustos. A palavra diz que o sol nasce para justos e injustos. Por isso que mesmo em momentos de rebeldia, de desobediência, talvez você tenha desfrutado do livramento do Senhor, da mão do Senhor te dando outra oportunidade, daquele novo suspiro do Senhor para se reerguer. Isso é a graça do Senhor comum a todos. Mas o favor de Deus, permanentemente, constante sobre as nossas vidas, não é fruto, do acaso e da sorte. É resultado de uma permanência, dependência nele, espera nele, temor com a sua palavra. E eu te pergunto, será que haverão outras oportunidades? Talvez você está aqui hoje no seu coração, já veio esse pensamento: o Senhor me livrou uma vez, Ele vai livrar de novo. E eu te digo, será? Porque não há promessa para quem vive na rebeldia. Promessa de livramento, de cuidado, de nova chance. Há uma graça do Senhor, que vai nos dando oportunidades.
Será que teremos outra? Ah, mas eu fui perdoado uma vez, eu vou ser perdoado de novo. Será? Ah, mas a mulher aceitou e a minha família sobreviveu. Vai sobreviver de novo? Será que vai sobreviver de novo? Mais uma vez? Será que nós vamos viver assim constantemente, esperando uma oportunidade dos céus? Por que não permitimos que o Senhor edifique a casa? Para que de fato estejamos debaixo de uma promessa. Porque Ele diz, eu espero ainda o tempo em que eu possa ser bondoso com vocês. O tempo em que vocês estão debaixo da minha palavra, andando no caminho estreito, conservados na minha presença. E para esses há uma promessa, certamente a bondade e a fidelidade do Senhor os seguirão todos os dias das suas vidas. Amém? Você pode se colocar em pé? A promessa da espera também dialoga com o Salmo 127. Da mesma forma que a pressa dialoga, lembrando que será inútil acordar cedo e dormir tarde se o Senhor não estiver edificando a casa. Para aqueles que esperam, o Salmo 27 nos lembra que o Senhor dá sono aos seus amados. Aos seus amados Ele provê enquanto dormem. Enquanto esperam, o Senhor age. Porque eles têm a convicção de que sua casa, sua família, sua vida, seu projeto pessoal não está sendo sustentado apenas pelos seus braços e pela sua cabeça, causando pressão ao ponto de você só conseguir dormir se for medicado. Quando entendemos que tudo isso que está sob nossa responsabilidade está alicerçado no Senhor, podemos descansar. Deus proverá. Deus proverá. Isaac caminhando com Abraão, carregando a lenha. Chegou para o seu pai e disse, pai, a lenha está aqui, cadê o cordeiro? O que é que vai acontecer? Abraão, sabendo que Deus tinha pedido para ele entregar o próprio filho, Abraão diz, filho, Deus vai prover um cordeiro para si. Yahvé Jireh. Abraão estava alicerçado na rocha. Era o Senhor que estava edificando a casa dele. E ele descansou no momento mais tenso da sua vida. Vamos desfrutar do descanso, casa. Vamos permitir que o Senhor edifique a nossa casa. Quando o Senhor edifica a nossa casa, há descanso, há provisão, a bondade do Senhor, porque Ele não se atrasa. Ele não se atrasa. Feche seus olhos. Em que área da sua vida essa palavra tocou nessa noite? Fale com o Senhor. Que Deus possa gerar contrição em nossos corações. Que possamos nos apresentar humildemente diante do Senhor. Você não tem que dar uma resposta para mim. Você não tem que dar uma resposta para a minha pregação. Se essa palavra tocou o seu coração, você precisa ser honesto com Deus. Seja honesto com o Senhor. Seja honesto sobre o que motiva suas reações, suas indignações. Seja honesto se o que você faz, você tem feito para a glória do Senhor, ou se você tem feito por vaidade mesmo. Seja honesto se você realmente tem carregado o peso de edificar a sua casa sozinho, com a força do seu braço. Seja honesto e peça ajuda ao Senhor. Peça que Ele venha edificar a sua casa. Que tipo de casa vocês estão construindo para o Senhor?